Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Todo dia que eu tento trazer alguma dica aqui, eu quero que seja uma dica relevante para vocês. Uma dica que faça realmente diferença no dia a dia de vocês, no fluxo de trabalho, que faça com que vocês ganhem tempo de vida. E acho que isso fica claro, né, nos vídeos que eu tenho postado para vocês. Não com tanta frequência, mas eu prefiro trazer um conteúdo mais espaçado e que tenha realmente conteúdo útil do que ficar trazendo aqueles conteúdos lero-lero que não vai fazer com que você realmente tenha alguma mudança efetiva na vida de vocês. A dica de hoje é relativamente simples, requer um pouquinho de conhecimento Photoshop, mas eu tenho certeza que com o passo a passo que a gente vai ensinar aqui, você vai conseguir fazer tranquilamente. E o melhor de tudo, vai reduzir muito o seu tempo de trabalho. Afinal, a maioria das nossas dicas tenta seguir essa linha de raciocínio para que você tenha uma vida melhor e mais fácil. Pois bem, vamos para a tela. Aqui eu tenho um problema clássico que a maioria dos fotógrafos passa. Na verdade são dois. O primeiro deles é oleosidade da pele. Isso é chato pra caramba de tirar. E o segundo problema é essa mancha aqui no blazer do noivo de maquiagem, que é tipo padrão dos casamentos. Assim como outras dicas que eu já passei para vocês, essa ferramenta e a maneira como eu estou usando ela, eu nunca vi em lugar nenhum. Mas simplesmente eu comecei a pensar, poxa, como é que eu posso facilitar a minha vida nesse sentido? Eu sempre usava o carimbo para resolver esse problema. Eu colocava aqui o carimbo com opacidade em 40%, o fluxo em 80%. E eu consegui aqui muitas vezes um resultado interessante, mas bem trabalhoso, porque você tem que ser muito cauteloso nessa região aqui para tirar e não ficar manchado. A oleosidade nada mais é do que um tom claro na pele das pessoas. O que a gente precisa fazer? Eliminar esse tom branco. Então o que eu pensei? Vou usar a ferramenta pincel. Vou utilizar a cor da região mais próxima e vou aplicar. Se eu fizer isso de forma normal, ele pode ficar manchado. Ele tem até um resultado interessante aqui. Mas ele está cobrindo toda a imagem. Passar por cima aqui, por exemplo, do olho, da barba, ele vai criar uma mancha. Então, o que eu pensei? Eu vou aplicar aqui no modo de camada, escurecer. Porque ele vai atingir apenas essa região mais clara, que é exatamente a região da luminosidade. E aí o que acontece? Quando eu clico aqui na região mais próxima para poder puxar essa cor, veja que a minha cor do primeiro plano ficou esse tom aqui próximo. E agora, com a camada em modo escurecer, eu vou passar com opacidade em 40%, eu vou passar na região e veja o que é que vai acontecer. Mesmo que eu passe aqui, por exemplo, na região da barba, eu não tenho um dano nos outros tons. Eu vou ter apenas a região mais clara sendo coberta. Veja que agora eu vou aqui para essa região da noiva, eu clico no tom da pele da noiva mais próximo possível a essa região onde tem oleosidade e eu vou passar aqui, ó, passo uma vez, se eu achei pouco eu vou repetir o processo e eu vou resolvendo o meu problema de maneira fácil. Veja como é rápido, porque eu não preciso me preocupar com os outros tons, apenas com a região mais clara. Olha que bacana, olha como é rápido agora. Resolveu o problema da oleosidade na pele. Lembrando que o ideal é que sempre você pegue o tom da região. Como é que você vai fazer isso? Segura Option se for no Mac e Alt se for no Windows. E ele vai aparecer aqui o conta-gotas. Então você clica na região mais próxima possível e agora sim você pode aplicar o tom e você pode repetir esse processo várias vezes. Ao final do processo, você tem uma camada. Então a gente vai ter que achatar essa camada. Mas veja bem, eu vou tirar a visibilidade da camada para você ver como é que estava antes e agora depois. Sumiu toda a oleosidade da pele. Ah, gente, mas eu gosto porque fica natural. Não necessariamente você precisa fazer, por exemplo, com essa potência toda que eu fiz. Eu posso inclusive aqui na camada diminuir a opacidade depois. Inclusive a minha já estava aqui em 70%. Então eu posso, depois que eu fiz todo o processo, diminuir um pouquinho mais e aí até zero, ou eu posso aumentar mais, que aí fica manchado, obviamente não é o ideal. Agora, toda vez que você for fazer esse processo, você vai ter que
criar uma camada, colocar ela em modo escurecer, vai lá no pincel, coloca a opacidade da camada em 70% e aí você começa a trabalhar. Isso vai lhe gerar uma perda de tempo. Nós temos um recurso fantástico no Photoshop que são as ações. Nós precisamos criar essa ação para que toda vez eu não precise fazer todo aquele processo de criar a camada, colocar ela em modo escurecer, colocar a opacidade de 70% e ir lá para o pincel. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso é ir aqui na janela no Photoshop e clicar em ações, para que a janela de ações apareça aqui para mim. Veja que aqui nós temos um conjunto de ações que está simbolizado aqui com a pastinha e abaixo nós temos várias ações. Eu tenho uma bela coleção, você pode estar vendo isso aí. Antes de começar o processo, é importante que você clique em qualquer outra ferramenta aqui que não seja a ferramenta pincel. E daqui a pouco você vai entender o porquê. Como você que está assistindo o vídeo pode ser que não domine essa parte de ações, então vamos criar do zero aqui. Eu vou clicar nesses tracinhos aqui do lado direito e vou criar um novo conjunto. Vou colocar o nome dele de mentoria. Obviamente você pode colocar o nome que você quiser. Já criei o meu conjunto, agora eu vou criar uma ação dentro do conjunto. Essa ação vai ser oleosidade, pele. Essa informação aqui é importante. Qual é a tecla de função? Eu vou colocar aqui, por exemplo, o F6. Ele automaticamente já marcou aqui o deslocamento, que seria o Shift, e o comando, que seria o Command. Por que ele está marcando automaticamente? Porque a minha tecla F6 já está sendo usada. Então eu teria que usar o Shift F6, o Command F6 ou os dois. Tá? Eu vou deixar aqui marcado os dois. Você pode marcar aqui com a cor, mas isso é apenas estético. Então veja que esse botão aqui é gravar. Então tudo que eu passar a fazer a partir de agora no Photoshop será gravado. Vou clicar em gravar. Depois de iniciada a gravação, nós vamos em camada, vamos criar uma nova camada, vamos colocar em modo escurecer, vamos colocar a opacidade em 70% e ao final de tudo nós vamos clicar na ferramenta pincel. Agora nós vamos voltar para a aba ações e aí veja que ainda está gravando e todo o processo que eu fiz de criar a camada, de alterar para escurecer, depois colocar em 70% a opacidade e clicar no pincel foi gravado. É por isso que eu precisava que tivesse qualquer outra ferramenta clicada e não o pincel, porque se eu já tivesse na ferramenta pincel, eu não poderia gravar isso na ação. Agora eu vou apertar Stop. Perfeito. E aí veja que bacana. Nós criamos a ação, gravamos todo aquele processo, colocamos como atalho Shift Command F6 e agora nós vamos testar. Agora simplesmente eu vou clicar em Command Shift F6 e todo aquele processo chato que eu ia fazer toda a vida, criar a camada, colocar em modo escurecer com opacidade de 70% e já clicar lá na ferramenta pincel, ele foi feito todo automaticamente. A observação que eu tenho para fazer para vocês é que eu uso sempre a opacidade em 40% e o fluxo em 80%, mas você pode alterar mediante o seu gosto. Agora o que nós temos que fazer é clicar no botão Option no Mac ou Alt no Windows, na cor mais próxima a onde nós temos o problema de oleosidade e fazer o arrasto maravilhoso e tirar toda a oleosidade da pele de forma fácil e rápida. Ao final do processo, a única coisa que você tem que fazer é ir na camada, achatar a imagem para que esta camada da oleosidade que a gente acabou de corrigir, ela se funda com a imagem principal e agora é só você salvar. Agora que vocês já sabem como criar a ação, eu vou mostrar, por exemplo, em uma nova foto, uma nova lâmina aqui que nós temos, que nós enfrentamos muito, né, em fotos de família. Aqui ó, nós temos oleosidade da pele, Command Shift F6 seria o atalho que a gente acabou de criar. Eu vou apenas arrastar o pincel e
acabar com a oleosidade de forma rapidíssima. Olha isso, que bacana. Rapidinho, olha aqui, o pai tá bem evidente. Olha como acabar com isso rápido. Olha, papai do céu, que coisa linda. Ó, rapidinho, rapidinho. Ó, só para vocês terem ideia, vou colocar aqui desabilitar a visualização da camada para vocês verem como é que tava antes e agora depois. Antes e depois. Antes, depois. Lá em manhinha. Antes e depois. Ah, Júnior, eu queria um mais natural. Ok. Antes e depois. Eu posso vir aqui na opacidade que já estava em 70% e ir diminuindo, deixando mediante o gosto que eu quero. Beleza? Lembrando que no final eu tenho que achatar a camada. E agora eu posso salvar a minha imagem perfeitamente. Tranquilo? Mais uma opção aqui, ó, do noivo, ó. Eita. Cliquei no atalho. Já vou direto aqui, ó. Coisa linda. Ó. Resolvi o problema. Aqui, rapidinho, resolvi o problema. Aqui. Ó, mancha no terno. Resolvi o problema. Mancha no terno. Resolvi o problema. Mancha de oleosidade na tela. Mancha de oleosidade no rosto. Resolvi o problema. Nós temos agora aqui, ó, antes e depois. Olha a mancha no terno. Ok. Olha a mancha no rosto. Ah, eu quero mais ameno. De novo, opacidade. Perfeito. Tá do jeito que eu queria. Agora é só achatar a imagem e salvar. Beleza, garotinhos? Então é isso. Eu espero que essa maneira que eu desenvolvi de me ajudar no processo de eliminar a oleosidade da pele também ajude vocês e faça diferença no tempo, na vida útil, no fluxo de trabalho e na vida de vocês no geral. É isso. Um grande abraço e até a próxima.